Ao completar uma motociata na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido por uma multidão no local de reunião. A multidão, vestida de verde e amarelo, lotou o local para saudar o presidente. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 14 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Festa linda, que festa gostosa! Seja bem-vindo, presidente! Grito bem forte pro nosso presidente!
3 minutos é uma eternidade para a gente falar, mas a gente se esforça para falar rapidinho aqui. Cumprimento o senador, né, e na sua pessoa cumprimento todos os palestrantes aqui dessa audiência, que foi muito importante, que vem numa sequência de audiências convocadas por Vossa Excelência. Já discutimos aqui o ativismo judicial, as fragilidades do sistema eleitoral, e aí foi apontado nessa sequência de audiências públicas, em que reiteradamente são feitos convites a ministro do STF que não comparece. E então nós temos que analisar esse conjunto de audiências que é importante para pautar esse tema na sociedade. Falamos do ativismo judicial, de quando ministros do STF ocupam o lugar de legisladores, produzindo leis, quando ocupam o lugar de políticos, de parlamentares, articulando projetos de lei ou projetos de lei contra PECs, ocupam o espaço da diplomacia, fazendo reuniões com embaixadores, ocupam o espaço do presidente da República, querendo nomear o diretor da Polícia Federal, e agora ocupando espaço de membros do Ministério Público e de delegados de polícia ao instaurarem e presidirem inquéritos. E vai havendo esse abuso, e hoje a audiência pública é para tratar especificamente do inquérito 4781, que puxa, claro, outros assuntos que foram aqui tratados. E por que a gente está tratando desse abuso hoje, de tudo isso que foi levantado, desses abusos acontecendo nesse inquérito? Porque não houve uma trava lá atrás. Quando começou um abuso pequenininho, ninguém travou. Essa artimanha, ela é muito clara. Se você produz uma jurisprudência num caso sem importância, aí depois você aplica esse mesmo entendimento num caso um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, e aí você chega na situação que a gente chegou hoje. Esses pequenos abusos, eles começam na jurisprudência e já invadiram até a área dos inquéritos. Hoje tem um inquérito com base nas fake news. Fake news foi uma expressão criada pelo ex-presidente Donald Trump. E isso hoje está gerando crime no Brasil. Crimes. E aí já tivemos, no caso, crimes criados por jurisprudência. O mais famoso é o caso da homofobia, em que essa palavra não aparece no Código Penal e nenhuma outra legislação correlata, mas o Supremo deu interpretação extensiva à lei penal, coisa que qualquer estudante de direito de primeiro ano sabe que não pode acontecer, mas foi feito e equiparou-se um crime, uma conduta de homofobia, ao crime de racismo, feito por jurisprudência. Isso já foi um estágio avançado em que não houve travas. Agora, como não houve a trava, está sendo mais uma expressão. Essa expressão homofobia foi criada por um setor da oposição ao atual governo. Agora cria-se um crime baseado numa palavra criada por um ex-presidente dos Estados Unidos, e não se cria nem por jurisprudência, por inquérito, porque ainda não tem jurisprudência definindo o que é homofobia. É um inquérito, simplesmente um inquérito, está dizendo, você vai responder esse inquérito por fake news, e os inquéritos duram 3 anos e fica essa pressão sobre as pessoas, né? E além da usurpação de competências, acontecem os abusos no interior do inquérito, que já foi falado. Não houve ali incentivo a atos antidemocráticos, não houve financiamento de atos democráticos, e mesmo assim as pessoas estão lá respondendo por isso. Então o Supremo hoje está criando insegurança jurídica e desarmonia entre poderes. E aí nós vemos comprometido o artigo 2º da Constituição, quando diz que o Brasil é composto por 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Hoje está havendo desarmonia. Essa desarmonia é apontada por uma parte do Poder Legislativo e pelo chefe do Poder Executivo. Está havendo desarmonia. A própria Constituição prevê o único instrumento, talvez, para resolver essa desarmonia entre poderes, esteja previsto no artigo 142, quando diz que compete às Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais. E se hoje não há poder, existe um poder coator e poderes coagidos, existe desarmonia entre poderes. E por que essa coação? Porque também começou o entendimento, há um tempo atrás, num caso sem importância, de que o que o Supremo dizia valia mais do que os outros poderes diziam. E isso permitiu que fosse avançando, e cada vez houvesse mais coação de um poder sobre os outros. Mas não está escrito em lugar nenhum da Constituição que o STF, que o entendimento do STF prevalece sobre os outros poderes. Então, cabe ao STF guardar a Constituição nos termos do artigo 102 e não extrapolar os poderes constitucionais. E, para concluir, chegamos a esse ponto de desarmonia entre os poderes, que se não houver travas, essa desarmonia vai continuar. É preciso que haja essas travas, porque senão a população hoje começa a já passar para o lado da especulação. Qual será o próximo abuso a ser cometido por um dos poderes, pelo poder que está coagindo os outros dois? Será na apuração das eleições? Será no 7 de setembro? Não se sabe. Então é preciso que haja essa harmonia. Eu faço votos de que a gente encontre um diálogo, e o caminho dessa harmonia, de encontrar harmonia, é o caminho do diálogo, para que não seja necessário aplicar dispositivos constitucionais que possam causar instabilidade no Brasil. Todo mundo quer estabilidade e harmonia, que só deve ser construída na base do diálogo. Muito bem.